Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Fran. Começamos com o terno. Bom dia, Carolina. Ele começa dizendo: quando a vida dá um nó, não adianta sentir dó. Terno é uma banda de rock paulista. Bom dia, Andréas, Fernando. Oi, nega. Bom dia, Carol Queiroz, minha sobrinha, minha afilhada. E eu sou o dino mais desnaturado do mundo, nunca procuro meus afilhados. Mas tamo aí, né? Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rosana. Só os madrugadores de domingo. Essa banda é bem legalzinha, assim. Bom dia, Adriana. Gosto dessas musiquinhas. Bom dia, Rosa, Úrsula. Mamãe e filha. Meu genro, que é todo apaixonado por o Lucas, por essa banda. Bom dia, Silvia. Silvia, tu fala da onde? A Silvia 507. Não te conheço, eu acho. Alguns eu já estou mais acostumado aqui. Oi, Amanda. Bom dia. Bodosa. Instrutora de yoga lá do tal. Bodozinha. É o bebê. Ah, não, o bebê é a Laura, né? Mas ela é quase um bebê também. Ó, é ela que bota esses coraçãozinhos, só pode. É. De Curitiba, que legal. Que bacana. A banda é O Terno, Fran. É bem legal. Eu tenho uma playlist que a Bela fez pra mim, minha filha, que chama Papai, que é só com bandas assim que eu não conhecia. Tem a Vanguard, tem Bogarins, tem Daniel Groove, tem Terno. Outras eu conhecia, Ponto de Equilíbrio, 5 a Seco. E aí é bem bacana, posso compartilhar com quem quiser me pedir. Bom dia, Cris, tudo bem? Então hoje no final da live aqui eu vou falar a surpresa que eu tenho para vocês. Tá? Então todo mundo ali acompanhou, né? Tá uma loucura, assim, quase trancou o Insta, de tanto que se comentou. Bom dia, Karen. E aí, uma loucura, todo mundo comentando sobre isso, assim, né? E aí eu vou falar depois no final da live, daí eu conto o que vai acontecer. Então fiquem ligados aí. Ah, ela enche o coraçãozinho mesmo, ela é toda botozinha, Amanda, né? Então hoje capítulo 52. Domingo, vamos, né? Vamos de boa hoje, mais tranquilo. Campos de mérito. Tá? No ano seguinte, deixa eu diminuir o som aqui. No ano seguinte, queremos a playlist. Vou passar a playlist Papai. Depois te mando pelo WhatsApp. No ano seguinte, Swati passou a estação de retiro no monastério Nigroda, em Kapilavastu. O Buda tinha retornado à sua terra natal para o retiro após ouvir a respeito do conflito e desavença entre reinos Sakya e Kolya. Essa desavença Sakya e Kolya, eu li uma vez na história, assim, foi uma desavença muito grande, e não acho que nesse livro tenha isso, mas não são os dois reinos, né? E foi uma desavença real que houve, assim, uma guerra ali. Eles começaram com uma historinha, uma frescurinha, mas tinha outro motivo, assim. E até vou procurar, não sei onde eu achei isso. Mas o reino Sakya, no futuro, é dizimado. Dizimado. O reino do Buda é dizimado, são todos mortos. Eu acho que até nesse livro ele cita em algum momento, assim. E aí ele vai falar que era o karma deles, né? Eles são todos mortos. Todos, todo o reino, né? E tinha um motivo, mas que eles cavaram lá atrás, né? Então o karma é complicado, né? Oi, Carol, tudo bem? Bronstrup. Os dois reinos, o reino Sakya. Esse último era a terra natal de sua mãe, né? O Kolya, que era a terra natal da mãe a Mahadeva, né? Não a Mahapajapati, que é a irmã da Mahadeva. Aí a princesa Yasodhara também era de lá. Os dois reinos eram separados pelo rio Rohini. Na realidade, a disputa estava relacionada ao direito de uso de água deste rio. Devido à estiagem, nenhum deles tinha água suficiente para irrigar os campos.
Ambos os reinos queriam construir uma barragem no Rohirrim a fim de captar o pouco de água que houvesse. Bem coisa de ser humano, né? Divide. A princípio, o conflito teve início com não mais que uma troca de acusações através das margens do rio pelos fazendeiros. Mas logo que os ânimos se acirraram e eles começaram a tirar pedra uns com os outros, Fran, já pensei em montar uma playlist despertando no Spotify. Bah, já pensou? A Carolina é ligeira. A guarda foi enviada para proteger os cidadãos e finalmente soldados foram alinhados de cada lado do rio. Uma boa ideia, Carolina. O conflito dava a impressão de que irromperia numa guerra a qualquer momento. O Buda queria, em primeiro lugar, compreender as causas da disputa. Ele perguntou aos generais Sakya ao longo do rio e eles acusavam os cidadãos de Kolya de ameaçarem as vidas e propriedades do cidadão Sakya. Em seguida, ele perguntou aos generais do lado de Kolya, e eles acusaram os cidadãos Sakyas de ameaçarem as vidas e as propriedades dos cidadãos de Kolya. Somente quando o Buda falou diretamente com os fazendeiros locais, soube que a fonte real do conflito era a escassez de água. É aquela coisa, né? Agora eu vi teve uma monja Myoden que colocou um post ali, estava um bando de cachorro reunido para escrever sobre os direitos dos gatos. Entendeu? É assim que funciona. Graças aos firmes laços que tinham com ambas as dinastias, Sakya e Kolya, o Buda foi capaz de realizar uma reunião entre o rei Mahanama e o rei Supabuda. Lembra que o rei Mahanama é o que ficou no lugar do Suddhodana, né? Era para ser o Buda, era para ser o irmão do Buda, o Nanda, e o Buda e o Nanda abriram mão. Disse, não, fica tu aí, tu que é todo, né, metido a reizinho, fica aí, vai curtir. Pediu a eles que negociassem uma rápida solução para a crise, pois ambos os lados sairiam perdendo, pouco ou muito, no caso de uma guerra. Ele indagou, Vossas Majestades, o que é mais precioso, água ou vidas humanas? Os reis concordaram que as vidas humanas eram infinitamente mais preciosas. O Buda disse, Vossas Majestades, a necessidade de uma irrigação adequada gerou esse conflito. Se orgulho e raiva não tivessem aflorado, este conflito poderia ter sido facilmente resolvido. Nenhuma guerra é necessária. Examinem seus corações. Não desperdicem o sangue de seu povo por orgulho e raiva. Uma vez que orgulho e raiva sejam desfeitos, as tensões que incitaram a guerra desaparecerão. Sentem-se e negociem como a água do rio pode ser compartilhada por ambos os lados, nesses tempos de seca. Os dois lados devem garantir um aporte igual de água. Graças ao conselho do Buda, os dois lados rapidamente chegaram a um acordo. Relações calmas e cordiais se restabeleceram. O rei Mahanama pediu ao Buda para permanecer e passar o período de chuvas em Sakya. Era a 15ª estação do retiro desde que atingiram a iluminação. Após o retiro, o Buda retornou ao sul. Ele passou a 10ª estação no retiro de Alavi, a 17ª na floresta de bambus e a 18ª em Kolya e a 19ª em Rajagarha. Então tudo isso está, em algum momento, alguns bíconos, alguns monges descreveram, ele estava aqui em tal período da chuva e tal, né? Aí o Tishnarhan, ele tem esse cuidado. Mas eu não falei dos créditos, né? A gente está lendo o Tishnarhan, a editora Bodhigaya do Enio Burgos, eu tenho sempre que falar. Tá? Fiquei empolgado com a música ali. Todas as vezes que ficava em Rajagarha, o Buda preferia morar na montanha de Jakuta. Como seu pico lembrava a figura de um abutre, ele se chamava Pico do Abutre. Esse Pico do Abutre, por isso que eu não conhecia esse nome ali, o Jijakuta, eu conheço por Pico do Abutre. Tem o sermão do Pico do Abutre, em que ele vai dar um sermão que é o Sutra do Coração, só que ele dá o sermão inteiro, né? Não o Sutra resumido. O Sutra inteiro tem 100.000 palavras. É um Sutra imenso, 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 imenso. A gente estuda 100.000 linhas. A gente estuda o Sutra, depois ele foi reduzido para 50, 75, 50, 25, 1.000, né? Foi reduzindo, até chegar a 25 linhas, que é o que a gente estuda, né? E mesmo assim é extremamente complexo, porque a gente não atinge aquilo ali, né?
Então, isso tem descrito. Eles estão traduzindo todo ele, do chinês e do pali, do sânscrito para o inglês agora. Está no inglês ainda, não chegou no português. O rei Bimbisara visitava frequentemente o mestre no Pico dos Abutres para sua instrução no Dharma. Ele chegou a mandar construir degraus pelos lados da montanha que conduziam por todo o caminho até a choupana do Buda. Uma curiosidade nisso é que quando ele dá esse sutra, algumas pessoas entendem. Tem pessoas, conta a história, que algumas pessoas ficaram tão apavoradas com a profundidade do ensinamento, alguns monges, que eles têm um ataque do coração e morrem. Então por isso que eu não vou contar esse sutra aqui. Vocês morram. Porque ele era tão profundo, ele penetra tão profundo na mente, assim, que ele dá um bug, assim, na mente, tchum, e outros se iluminam. Né? Ele fala o sutra e outros se iluminam. Esse é o Buda, né? Então, Buda é aquele ser, assim, que ele está ali brincando, ele está lá dizendo, crianças, não mexam com caranguejo, que nem ontem, não sei o quê. E daqui a pouco ele te dá uma voadeira no peito, assim, com uma luz vágira cortante, assim, né? E abre e despedaça teu caminho, assim, sabe? Então, cuidado com essas pessoas que vocês têm como instrutores que às vezes vem um Vajra. Cuidado. Ele chegou a mandar construir degraus. Havia também pequenas pontes sobre as águas correntes e vertentes. Ele costumava deixar sua carruagem no vale e escalar a montanha a pé ante pé. Próximo da choupana do iluminado ficava uma rocha tão grande quanto várias casas e uma límpida fonte onde ele podia lavar seus mantos e secá-los sobre a pedra nua. Sua choupana, então, o espírito da Buda existe, né? Por isso que ele está descrevendo o Tishnahan, ele teve lá, né? Sua choupana foi construída pela reunião de pedras da montanha. A vista daquele lugar era magnífica. Ele gostava especialmente de admirar o pôr do sol. Discípulos veteranos, tais como Sariputra, Uruvela, Kasyapa, Moggallana, Upali, Devadatta e Ananda, também tinham choupana no Pico dos Abutres. No Pico do Abutre. A Sangha do Buda contava agora com 18 centros de prática em Rajagaha, além da floresta de bambus, Venuvana e o Pico de Abutre. Alguns dos centros eram Vaibharavana, Spardundika Pragbara, Saptaparnagurha e Indrashailagurha. Eu tentei, né? Os dois últimos se localizavam em enormes cavernas. Esses nomes são compostos, assim, então no sânscrito, quando eu estou estudando, eu tiro as sílabas, assim, eu vou estudando as sílabas e montando as palavras, daí tem um entendimento do que significa cada coisa. Super útil essa informação para vocês, vai mudar a vida de vocês, hoje é domingo. Divaka, filho de Ambapali, o rei Bimbisara, e do rei Bimbisara, era agora médico. Lembra desse menino, quando ele chegou lá, Ambapali chegou para falar com o Buda, era uma das esposas do Bimbisara, e tinha um menininho que ele queria fazer medicina e tal, ele fez. Agora médico e vivia uma choupana perto do Pico do Abutre, tendo se tornado um dos mais próximos discípulos leigos do Buda. Ele já era famoso por sua habilidade em curar doenças fatais, atuando também como médico pessoal do rei Bimbisara. Jivaka tomava conta da saúde do Buda e dos bhikkhus no Pico do Abutre e na floresta de bambus. Ele era o médico da tribo ali, né? A cada inverno ele arranjava através de amigos novos mantos para os monges usarem como cobertores durante a noite, que é frio lá, né? E quente. Ele mesmo ofereceu um manto para o Buda. Jivaka estava tão interessado em prevenir as doenças quanto em sua cura. Por isso sugeriu uma série de medidas sanitárias básicas aos bhikkhus, como por exemplo, ferver a água retirada dos açudes e lagos antes de beber, lavar os mantos pelo menos uma vez por semana e que mais banheiros fossem providenciados nas terras do monastério. Ele precaveu os bhikkhus de não comerem alimentos que sobrassem na noite anterior. O Buda aceitou todas as sugestões de Jivaka. Nós estamos falando de 2.600 anos atrás, né, na Índia. E falando que na Idade Média, na Europa, as pessoas ainda tomavam água, quase que nem banheiro tinha, né? É estranho. A oferenda de mantos tornou-se uma prática muito popular entre os discípulos leigos. Um dia, o Buda percebeu que um bhikkhus retornando ao monastério com uma pilha de mantos sobre os ombros e perguntou-lhe: "Quantos mantos você tem aí?" "Senhor, tenho 8. Você acha que precisa de tantos assim?" Até esse Buda tinha que se preocupar em avisar para as pessoas, sabe? Pensa que ele tinha muita paciência.
Não, senhor, não preciso, só aceitei porque as pessoas o ofereceram para mim. Diz, não. De quantos mantos você imagina que um bíquino realmente necessite? Senhor, de acordo com o meu modo de ver, 3 mantos seriam adequados. 3 são suficientes para manter-nos aquecidos durante a noite. Compartilho dos seus pensamentos. Penso que 3 são suficientes para noites frias. De agora em diante, vamos anunciar que cada bíquino terá somente uma tigela de mendigar e não mais do que 3 mantos. Se for oferecido mais do que isso, o bíquino deverá declinar de receber. O monge inclinou-se para o Buda e então voltou para sua choupana. Certo dia, enquanto estava parado sobre um monte elevado, o Buda olhou por sobre os campos de arroz. Ele voltou-se para Ananda e disse, Ananda, quão belos são os dourados campos de arroz, cultivado derramando-se até o horizonte. Não seria ótimo costurar nossos mantos nesse mesmo padrão achadrezado? Então, gente, agora então eu vou mostrar para vocês, já mostrei outra vez, que isso vira então uma norma, né, uma regra no Zen, né? Isso só no Zen acontece. Então, por isso que vocês veem que a gente às vezes está usando o rakusu, tá? Que é essa vestimenta aqui, que é um mini manto, assim, é uma ideia do manto, né? Então a gente coloca, ele tem a nossa insígnia do Zen aqui, e a gente coloca ele aqui assim e tal. E o que acontece? Esses desenhos, isso aqui é costurado pela gente, né? Pelos preceitados, pelos monges. E aí tem todas as fotos da monja Shoden me ensinando, falando, a gente vai recitando o verso de Osaka, que é vasto é o manto da libertação, sem forma é o campo de benefícios. Usa os ensinamentos do Tathagata para salvar todos os seres. Tathagata é o Buda, né? Aquele que não foi nem veio. E isso aqui tem o desenho dos campos de arroz. Ó. Então aqui tem a área maior, mais alto do arroz. Depois, você sabe os campos de arroz, eles vão em desníveis, assim, para a água de cima e caindo de baixo. Então significa o quê? Significa que aqui no meio, no caso eu, agora aqui, estou aqui. Né, para vocês estão aqui, vocês estão recebendo os ensinamentos através de mim. Mas quando eu estou com os mestres, né, dependendo do mestre, ele está aqui e eu estou ali. E assim vai indo, entendeu? Conforme a gente está recebendo. Daqui a pouquinho eu vou estudar, eu termino aqui, eu vou estudar. Aí eu estou recebendo de um mestre. Tá? E atrás, então tem as insígnias, está escrito em japonês, que aí está escrito o meu nome ali, Kyoshin, que é aquele que ensina e aprende de coração e mente. Coração-mente. Tá? Então esse é o meu rakusu. Bem legal. Então quando vocês verem a monja Kon, o pessoal do Zen que usa isso, assim, nós usamos isso em várias ocasiões. Né? Às vezes eu dou aula com isso, com o rakusu. Ananda disse, Senhor, é uma ideia maravilhosa. Costurar os mantos com a mesma padronagem que os campos de arroz seria adorável. Você disse que um bíquino que pratica o caminho é como um campo fértil, no qual sementes de virtude e mérito foram semeadas para o benefício de gerações atuais e futuras. Quando alguém faz uma oferenda a tal bíquino, ou estuda e pratica com ele, é como cultivar sementes de virtude e mérito. Vocês estão cultivando virtude e mérito por estarem praticando com um preceitado. Direi ao resto da comunidade para costurar os novos mantos no padrão dos campos de arroz. Poderemos chamar os novos mantos de campos de mérito. Então, isso ali é um campo de mérito. Vocês não sabem a complexidade que é para costurar aquilo. Eu levei meses. Claro que eu demorava, me amarrava também. Né? Tem todo um ritual. Né? Tu tem que estar recitando o mantra enquanto faz, tal. Mas eu levei meses, porque é super complexo. Cada quadradinho daqueles, o ponto tem que ser perfeito, a forma do ponto, tem um ponto invisível. Eu gosto de costurar, eu já costurava quando era criança, então não foi problema, mas foi difícil, bem complicado. É que eu sou de peixes, tudo é complicado, tudo é muito... Entenderam? No ano seguinte, o Buda retornou para Jetavana para a estação do retiro. Logo depois que Siddhartha foi até Rajagaha, lembraram de quanto tempo havia passado desde seu último retiro lá. Aí um dia faltou linha, e era domingo. E aí eu moro em Lajado, né? E tem Estrela, que é uma cidade do lado aqui. Aí sai um da Sangha, um membro da Sangha, que é o Xande, hoje ele não está aí, está sempre aí. E ele sai de bicicleta da cidade lá, com a linha, porque tinha que ser a linha que eu tinha escolhido, né? Não podia ser outra. Não podia mudar de linha no meio do caminho. E aí ele trouxe a bicicleta, um domingo. Bem louco. Então tá. Lembra dessa história? Eu tenho a foto dele.
Ele estava agora, então, era a 20ª estação do retiro desde a iluminação do Buda. Ele estava agora com 45 anos de idade, o Buda estava com 45 anos de idade. O rei Prasenajit se rejubilou quando ouviu falar do retorno do Buda e foi visitá-lo juntamente com toda a família real, incluindo sua segunda esposa, Vrishabhashatriya. Imagina tu xingar se não chamar a mulher, vem cá, Vrishabhashatriya. Não tem como. E seus 2 filhos, o príncipe Vidudaba e a princesa Vaina. Sua segunda esposa pertencia ao clã dos Sakyas. Após o rei Prasenajit ter se tornado discípulo do Buda, anos atrás, ele mandara uma delegação para Sakya pedir a mão da princesa. O rei Mahanama enviou sua própria filha, a linda Vrishabhashatriya. É que Kshatriya, se não me engano, Kshatriya é justamente a linhagem, a casta dos reis. Vou pesquisar. O rei Prasenajit não faltou a nenhuma palestra Dharma, dada pelo Buda durante a estação do retiro. Mais e mais pessoas vieram ouvi-lo ensinar. Um dos maiores apoiadores entre os novos discípulos leigos era a senhora Visakha, a qual havia doado aos bhikkhus sua floresta maior e mais verdejante ao leste de Saravasti. Embora ela fosse menor em tamanho, não era menos bela do que Jetavana. Com a ajuda de muitas amigas, a senhora Visakha mandou construir um salão de meditação, um salão do Dharma e choupanas na floresta. Por sugestão de venerável Sariputra, eles chamaram esse novo monastério de Parque do Leste, ou Purvarama. O salão do Dharma, localizado no centro da floresta, também foi chamado de Salão Visakha, que é o nome da mulher, né? Dessa senhora que doou. Tem muito disso, assim, muito mais do que vocês imaginam. Pessoas doando terras, casas, para a gente poder fazer as práticas. Né? É um sonho poder receber algum lugar assim de alguém que queira ter méritos, né? Ou providenciar que a gente possa ter um centro de práticas assim. Enfim. A senhora Visakha nasceu na cidade de Badia, no reino de Anga. Anga quer dizer partes, né? Então, os angas do yoga, né? Então, quando vocês fazem com as profs de yoga aí. Ela era filha de um homem extremamente rico chamado Dhananjaya. Todo mundo é rico na Índia, né? Seu marido, nascido em Saravasti, e seu filho foram discípulos de Niganta Nataputra, e nenhum deles tinha visto qualquer atrativo no Buda inicialmente. Inspirados, todavia, pela devoção ao Dharma manifestado por Visakha, lentamente eles começaram a se interessar e finalmente pediram para tornar-se discípulos leigos. Visakha e sua amiga, a senhora Supya, visitaram os monastérios do Buda frequentemente, oferecendo medicamentos, mantos e toalhas para qualquer bhikkhunu ou bhikkhuni que necessitasse, né, homem ou mulher. Ela também insistiu para apoiar os esforços da irmã Mahapajapati em construir um centro espiritual para monjas ao longo da margem do Ganges. A senhora Visakha era uma ardorosa apoiadora das monjas, tanto em tempos materiais quanto espirituais. Sua sabedoria compassiva foi útil em mais de uma ocasião para solucionar conflitos menores entre as bhikkhunis. 2 decisões importantes foram tomadas durante uma reunião Dharma que ocorreu no Salão Visakha. A primeira foi que Ananda, aí é a história, isso aí é real, né, gente? Se não existisse o Ananda é uma figura assim, no budismo. Assim, o Ananda está para o budismo, eu já falei isso, está para o budismo, está para o Buda, assim como o Pedro está para Jesus. E assim como o Sócrates, Aristóteles, está para Platão. A primeira foi que Ananda deveria ser o assistente permanente do Buda. A segunda, que o Buda deveria retornar todo ano a Saravasti para a estação chuvosa de retiro. A primeira sugestão foi proposta por Sariputra, que disse: o irmão Ananda tem a memória mais perfeita entre nós. Ninguém mais possui sua incrível habilidade de rememorar cada palavra dita pelo Buda. Ele consegue repetir os discursos sem perder uma palavra sequer. Se Ananda atuar como assistente do Buda, estará presente para ouvir tudo o que ele ensina, que seja numa palestra Dharma dada por uma multidão ou numa conversação com um discípulo leigo. O ensinamento do Buda é infinitamente precioso. Deveríamos fazer todo o possível para preservá-lo e protegê-lo. Devido à nossa negligência nos últimos 20 anos, já perdemos muitas coisas que o Mestre ensinou. Irmão Ananda, para o bem de todos nós e para o bem de suas futuras gerações, por favor, aceite a tarefa de ser assistente do Buda. Todos os bhikkhus expressaram seu apoio à proposta do venerável Sariputra.
Venerável Ananda, contudo, ficou relutante disso. E vejo algumas dificuldades. Para começar, não há garantias que o Buda me aceite como seu assistente, porque ele é primo do Buda. O mestre tem sido sempre cuidadoso em não oferecer de modo especial os membros do clã Sakya. Chega a ser rigoroso e reservado com a Bhikkhuni Mahapajapati, sua própria madrasta. Raula jamais dormiu na choupana do Buda, o Raula é o filho, né? Ou partilhou de uma refeição particular com ele. Sem nepotismo, o Buda não tinha essa historinha. O Buda nunca me destinou qualquer privilégio especial. Temo que, se for escolhido para seu assistente, alguns irmãos irão me acusar de fazer uso da minha posição para alcançar favores especiais. Outros poderão me acusar de delatar suas faltas ao Buda caso aconteça de ele chamar-lhes atenção. Ananda olhou para Sariputra e então continuou. O Buda possui especial apreço por nosso irmão Sariputra, o mais dotado e inteligente entre nós. Sariputra tem contribuído muito no ensino e organização da Sangha e é natural que o Buda deposite grande confiança nele. Mesmo assim, Sariputra tem angariado a inveja de muitos irmãos. Embora o Buda sempre consulte diversas pessoas antes de tomar uma decisão maior, alguns afirmam que é Sariputra quem toma as decisões. Estas acusações são ridículas, mas é devido a tal tipo de incompreensão que gostaria de declinar de tornar-me assistente do mestre. Lá no Tal a gente tem uma sala chamada Ananda, onde eu dava minhas aulas, né? Venerável Sariputra sorriu. Não tenho medo da inveja, a qual possa emergir de um mal-entendido temporário de outro irmão. Creio que cada um de nós deveria fazer o que considera ser correto e benéfico, independentemente daquilo que os outros possam dizer. Tá aí, né, gente? Quando a gente a gente faz as coisas, não tem que se preocupar com o que os outros estão falando. Tem que pegar e fazer. Vocês acham que eu não sei que tem gente que critica isso aqui, né? O que ele está fazendo? O que ele acha que ele é? Para estar lendo e comentando sobre o budismo. Faça. A gente tem que fazer. Vai indo devagar, despacito, assim, entendeu? Apenas faça. Ananda, nós sabemos que você é cauteloso e atencioso em todas as suas ações. Por favor, aceite essa posição. Se você não aceitar, o Dharma sofrerá prejuízo nesta e nas gerações que estão por vir. Verdade? Se não tivesse aceitado, a gente não estaria lendo aqui. Venerável Ananda sentou-se em silêncio. Após longa hesitação, finalmente disse: aceitarei essa posição se o Buda concordar com os seguintes requisitos. Primeiro, o mestre nunca me dará qualquer dos seus próprios mantos. Segundo, não dividirá suas oferendas de comida comigo. Terceiro, o Buda nunca me permitirá morar na mesma choupana que ele. Quarto, o Buda não pedirá que eu acompanhe numa refeição na casa de um discípulo leigo. Quinto, se eu for convidado para a casa de um discípulo leigo para uma refeição, o Buda poderá me acompanhar também. Sexto, o Buda me dará permissão para usar minha discrição em admitir ou recusar pessoas que venham a requerer uma audiência com ele. Sétimo, o Buda me deixará pedir que ele repita coisas que tenha dito e eu não tenha compreendido completamente. E oitavo, o Buda repetirá para mim a essência de uma palestra Dharma que ele dê e na qual eu não tenha podido estar presente. É isso aí. Venerável Upali levantou-se e falou: as condições de Ananda parecem bastante razoáveis. Estou certo de que o Buda concordará com elas. Não posso aceitar, todavia, o quarto requisito. Se nosso irmão Ananda não acompanhar o Buda às casas dos discípulos leigos, como será capaz de recordar as coisas que o Buda disser aos leigos e às mulheres que possam conter benefícios para as futuras gerações e para todos nós? Sugiro que todas as vezes que o Buda for convidado para uma refeição no lar de algum leigo, ele leve mais um bhikkhuni além de Ananda. Dessa maneira, ninguém poderá acusar Ananda de receber favores especiais. É um problema esse auxiliar do Buda, porque fica na história assim que o Ananda era meio lento nesse sentido de compreender as coisas. Porque o Buda falava alguma coisa e ele perguntava, mas isso é o quê? Porque ele tinha que ter a compreensão e gravar tudo que ele falava. Só que é uma forma de gravar. Eles falavam de uma maneira... É uma técnica isso. O Lama Alam Wallace, que é um monge, um lama, ele hoje ele não está mais como monástico, né?
Mas ele conta como é que era nos monastérios, então ele viveu por muitos anos no monastério, como é que era a repetição para tu aprender a decorar tudo isso, por exemplo, né? Então é uma técnica. E o Buda usava essa técnica com ele. Só que às vezes ele não entendia o conteúdo, daí ele dizia, Ananda, sabe? Tinha sempre um Ananda, né? Como é que tu não entendeu isso? Tem vários. Aqui, ó. Deixa eu puxar isso aqui para você. Isso aqui é uma Bíblia, né? Essa aqui tem 1000 páginas. Então é o Buda Dharma. Né? O Buda Dharma que eu estudo também. E ali tem várias cenas assim do Buda dizendo, mas como, Ananda? Como é que não entendeu? Lentinho. Né? Daí fica essa história assim. Ananda disse, não penso que essa seria uma boa sugestão. E se o discípulo leigo possuir meios de oferecer comida para os 2 bhikkhus somente? O Pali retorquiu, então o Buda e vocês 2 terão de se contentar com menos. Porque daí o Ananda não queria ir nas casas de quem oferecesse comida e tal. Isso não é, né? Não vem ao caso aqui. Isso interessa que ele está sempre junto ao Buda. O restante dos bhikkhus explodiram em gostosa gargalhada. Eles sabiam que o problema de se achar assistente para o Buda tinha sido solucionado. Em seguida, consideraram a proposição de que o Buda permanecesse em Saravasti, a cada estação chuvosa do retiro. Saravasti era bem localizada porque Jetavana, o Parque Leste e o convento de monjas eram todas nas proximidades. Ele servia bem como centro principal da Sangha. Com o Buda no mesmo lugar todo ano, muitas pessoas poderiam se planejar para participar do retiro e receberem diretamente o ensinamento do Buda. Os apoiadores leigos, tais como os Anathapindika, né, o que doou o Parque Jetavana, e a senhora Visakha, já tinham prometido providenciar alimentos, medicamentos, mantos e acomodações para todos os monges e monjas que viajassem até Saravasti para a estação de retiro. Os bhikkhus concluíram a reunião, concordando em ficar cada época das chuvas retirados em Saravasti e foram diretamente até a choupana do Buda apresentar suas ideias. Ele aceitou com alegria ambas as proposições. Então, o que eu tinha para falar do capítulo 52 de hoje, campos de mérito, então os campos de arroz de mérito, né? A gente gera méritos com isso, mas é por isso que eu faço porque eu quero beneficiar as pessoas, tá bem? Então, a novidade que eu tenho para contar hoje, a gente ponderou muito, né? A gente está desde o início da pandemia construindo essa ideia, assim, em que momento, certo, o yoga já voltou para o tal, né? De uma forma assim bem reduzida. As turmas tinham 12, 15, 18 pessoas, né? Tem 4, 5 na sala, né? Então, o distanciamento do yoga, assim, como a vigilância está pedindo e como a gente, como seres conscientes, estamos também observando, isso não entra mais, pessoas, não adianta chorar. E eu pensei, então, refleti e vou retornar com práticas de meditação no tal. Aplausos, quero mãozinhas. E as práticas assim, ó. Vou retornar na quinta-feira, às 18h30, a partir da semana que vem. E como a meditação a gente não precisa de tanto espaço como o yoga, só que as minhas aulas, elas eram lotadas, assim, tinham 30 pessoas, né? Porque as pessoas sentadas uma colada na outra, e estava tudo bem, né? Mas não dá para ser mais assim. Então a gente foi lá ontem, mediu, fizemos todos os enquadramentos e deu para colocar 10 pessoas, tá? E é afastado mesmo, a gente deu uns passão assim, tem em torno de quase 2 metros entre uma almofada e outra, né? E tá super legal, né? Depois vocês vão ver as fotos, já deve ter visto ali. 10 pessoas eu consigo colocar. Então assim, ó, 10 vagas. 10 vagas. Já tá o link na bio, tá? Tem uma contribuição ali, tem um investimento para a gente manter a estrutura funcionando, né? Do tal, enfim. E aí tem uma contribuição e é mensal. Os 10 primeiros que lotaram. E tá tudo bem. Como é que vai funcionar? 45 minutos. 30 minutos ali uma prática que eu conduzo, a postura, a meditação, papapá, aquela coisa de céu, né? Quem já viu já está acostumado. E aí eu dou um ensinamento curto, assim, né? Um ensinamento do momento, que surge no momento. Tá? E isso, então, é o que nós temos para o momento. Certo? Então, quem quiser aí, que é da região, se inscreva, porque são 10 vagas. E quem fez. Tá bem? Já vamos anunciar agora, então, hoje era o lançamento para o pessoal aqui poder correr. Corram! Parece aquelas coisas assim, daquelas lojas bastantão, quando abrem as portas, assim, todo mundo vai correndo.
A minha mente é uma coisa louca. Tá bom? Então, bom domingo para vocês. Bom resto de final de semana. E obrigado pela generosidade de vocês estarem aqui. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se estendam e toquem a todos. E que eu possa me tornar o caminho iluminado. Bom dia!